Shalom, meninas, tudo bem? Queridas, eu quero trazer uma palavra de oferta e que se encontra lá em Malaquias 3. Eu estava fazendo minha devocional pela manhã e Deus falou muito comigo em Isaías 14 e também em Malaquias 3. Eu quero ler todo o capítulo. Amém? Vamos lá. O tema diz assim: o anúncio da vinda do Senhor precedido pelo seu anjo. Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes os meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei: em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado, em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim,
Eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do teu nome, do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis, como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém? Esse capítulo é muito forte, né? Porque ele anuncia a vinda do Senhor. E do 7 em diante, ele diz que não devemos roubar a Deus, nem duvidar da providência e da justiça dele. E eu me peguei pensando, né? Como o Senhor é justo e fiel em tudo. Em tudo. Ele é justo e fiel na sua fidelidade e ele é justo e fiel na sua infidelidade. Eu tomei isso para mim, porque nas horas que está tudo bom, tudo fácil, que você está tendo o seu salário, ou a sua retirada, ou sua conta bancária está tranquila, nós não temos, como que eu posso dizer, problema nenhum em dar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa primícia, porque nós temos a segurança de termos o salário, a retirada, o dinheiro ali para você tirar e devolver o que é do Senhor. Então, entre aspas, fica até tranquilo, fácil. Mas é momento de nós provarmos o Senhor com a nossa fidelidade. No versículo 10, ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aí no 11 ele fala: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E no 12, todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa palavra é para nós, que agora é momento de sermos fiéis ao Senhor, confiar no Senhor e dar o que é dele, devolver o que é dele. Levai a casa do tesouro, a casa a qual nós servimos ao Senhor, a qual nós fomos chamados como filhos. Então é momento de eu e você crer no Senhor, ser fiel a Ele, porque se nós formos infiéis ao Senhor, Ele será fiel na palavra dele. Porque ele diz aqui que com maldição sois amaldiçoados. Então nós não dando o que é do Senhor, devolvendo o que é do Senhor, nesse momento tão difícil, nós vamos acabar atraindo a maldição sobre as nossas vidas. E eu creio, o Senhor, Ele está, como que eu posso dizer, aprovando tudo o que está acontecendo, para que nós, a nação do Senhor, sejamos os primeiros a ir a Ele em oração e jejum, em dízimos e ofertas. É para nós isso. Nós, como servos de Deus,
Nós temos que ter a confiança nele, que ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da nossa vida, ele está cuidando da nossa saúde, ele está cuidando do nosso financeiro. Então, nós como mulheres virtuosas, nós temos que chegar ao nosso esposo, à nossa família e falar, não, nós vamos devolver o que é de Deus. Eu, por muitas vezes, eu fiz prova de Deus com meus dízimos, ofertas, com votos e desafios. E Deus sempre me honrou, sempre honrou a minha família. Amém? Então eu não quero passar isso para vocês como se fosse, a pastora Rita é a bam, bam, bam. Não, eu quero passar isso para vocês porque eu já passei por momentos de muita prova financeiramente, na saúde, no casamento, com os filhos, enfim. Em cada área eu passei por provas. E em todo momento eu coloquei Deus em primeiro lugar. Principalmente em dízimo, em oferta, em votos, em primícias. Nós temos uma pequena empresa, renascida de 3 outras empresas que faliram. Nós não desistimos, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E é dessa pequena empresa que sai a nossa renda, porque o Eugênio ainda não é aposentado. Nós temos algumas casinhas de aluguel, mas o que vem de lá, glória a Deus por isso, nós acabamos gastando em remédios para o Eugênio, que ele toma muito remédio, pagando o convênio. Então, glória a Deus por isso. Só que não é só isso, né? Tem várias outras coisas, a manutenção do lar, vestimenta, alimentação. Então, nós trabalhamos afinco nessa pequena empresa. E nós resolvemos, de um tempo para cá, honrar a Deus com o que vem de lá também. Porque, por um tempo, o diabo vedou a nossa mente na questão de, não tenho retirada, não tiro nada da empresa, ao contrário, às vezes eu tenho que tirar do particular para colocar lá, então não tem como dizimar da empresa. O diabo vedou a nossa mente, mas glória a Deus, Deus foi fiel na nossa vida que abriu o nosso entendimento. E de um tempo para cá, nós estamos honrando o Senhor. Nós fizemos um voto com Deus e nós estamos honrando o Senhor com o que sai da empresa. E Deus está nos honrando, Deus está sendo fiel na nossa vida, se revelando cada vez mais. E eu quero dizer para você, faça a prova do Senhor. Faça a prova do Senhor com a sua fidelidade, com a fidelidade da sua família, do seu esposo. Nós mulheres, nós temos essa dádiva de Deus de saber nos colocar em alguma situação. E muitas vezes você pode estar aí pensando, mas pastor, eu não tenho retirada, eu não trabalho, eu não tenho um salário. Você trabalha sim, dentro da sua casa. E eu creio que toda a administração do seu lar passa pelas suas mãos. Então, de tudo que passar pelas suas mãos, tire o que é do Senhor, já vai e coloca ali diante de Deus, fala, esse é do Pai, é do meu Deus. Eu estou devolvendo ao Senhor tudo que está passando na minha mão. E eu quero sim, Senhor, fazer prova do Senhor, como fala aqui em Malaquias 3. Eu quero ser fiel ao Senhor com tudo que passar pelas minhas mãos. Amém? Então, essa palavra que venha fazer a mudança na minha e na sua vida. Amém? E no 17 e no 18, para encerrar, ele fala assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho, que o serve. 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Então o Senhor, ele vai nos poupar.
Ele vai nos cobrir com a sua graça, Ele vai nos blindar. Nós e a nossa família, a nossa parentela, todos que vivem conosco, porque Ele está dizendo aqui que nós vamos ver a diferença, né? Nós mesmos vamos ver a diferença e as pessoas que nos cercam, do que serve e do que não serve. E nós somos servos do Senhor, amém? E Ele vai nos poupar, como um homem poupa o seu filho. Né? Como mães, nós sabemos que nós queremos proteger os nossos filhos. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos protege, Ele nos blinda de todo esse mal. Amém? Que o Senhor abençoe vocês poderosamente, que nos cerque com a sua graça e poder, nós e a nossa família. Amém? Deus abençoe.